Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje veremos a aula de número 9. Hoje estudaremos o MMC e vocês sabem o que significa essa sigla? Mínimo múltiplo comum. Vamos pegar um exemplo para entender melhor essa noção de MMC. Considere esse exemplo aqui, olha. Exiba os múltiplos do número 2 e do número 3. Exibido o conjunto de múltiplos aqui, pessoal, nós temos que os múltiplos de 2 são o 0, o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim sucessivamente. E quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim sucessivamente. Então, se a gente quisesse calcular o MMC de 2 e 3, como é que nós teríamos que fazer? Geralmente a gente representa assim. MMC de 2 e 3. Então, o que é que nós temos que fazer? Pessoal, olha aqui comigo. A palavra mínimo significa menor múltiplo, ou seja, é o menor múltiplo que é comum. O que significa comum? Está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, trazendo para o nosso exemplo, se o nosso objetivo é calcular o MMC de 2 e 3, nós temos que ir em busca do menor número que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Mas vejam só, vamos analisar aqui os múltiplos de 2 e de 3. Quem são os números que estão nesses dois conjuntos ao mesmo tempo? Olhe, nós temos o 0, temos o 6, temos o 12, temos o 18. E se a gente continuasse esses conjuntos, iríamos encontrar mais. Então, veja, nós temos aí esses números que são comuns aos dois, ou seja, estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Porém, para o cálculo do MMC, nós temos que pegar o quê? O menor. Então, nesse caso aí, pessoal, quem seria o menor deles? Aí vocês iriam dizer, é o 0. Dentre todos esses aí, eu só estou vendo o menor deles sendo o 0. Analisem comigo. Será que faz sentido a gente dizer que o MMC de 2 e 3 é 0? Pessoal, não faz sentido. Sabe por quê? Porque lá na aula 7, eu falei para vocês que o 0 era múltiplo de qualquer número. Ou seja, o 0 ele está em todos os conjuntos de múltiplos de números naturais. Ele está em todos os conjuntos. Se você for exibir o conjunto de múltiplos de um número natural, o 0 estará lá. Sendo assim, pessoal, não faria sentido a gente calcular o MMC, porque o MMC de quaisquer números ia dar o quê? Ia dar 0. Por isso que não faria sentido. Sendo assim, o MMC, pessoal, ele é um valor? É. Ele é o menor? Sim, mas é o menor que é diferente de 0. Então, aqui, olhe, nós descartamos o 0. E quem seria o menor agora? Dentre esses, seria o 6. E aí, o 6 é o MMC de 2 e 3. Então, lembre-se, o MMC é um valor diferente de 0. Não esqueçam dessa observação. Beleza? Então, o que foi que nós acabamos de fazer aqui? Acabamos de calcular o MMC do número 2 e do número 3, fazendo o quê? Exibindo o conjunto dos múltiplos de cada um deles e pegando o menor valor diferente de 0 que estava nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que a gente sempre vai calcular o MMC dessa forma, exibindo o conjunto de múltiplos? Será que essa forma aí é a mais vantajosa? Não vai ser, pessoal. Por quê? Porque nem sempre
o MMC vai dar um valor pequeno, como nesse caso aqui, deu 6. E se esse MMC deu um valor enorme? Vocês vão exibir o conjunto dos múltiplos até chegar nesse valor? Então, está aí a desvantagem. Só que para isso, nós vamos ver agora um algoritmo para calcular MMC. E como é que funciona esse algoritmo, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui que vocês vão entender rapidamente e bem fácil. Quem seria o MMC de 18 e 60? Como é que vai funcionar esse algoritmo? Da seguinte forma. Lembra da decomposição que nós fizemos lá na aula anterior? A gente fazia para cada número individualmente, não é isso? Aqui vai ser bem parecido, só que nós vamos fazer com os dois ao mesmo tempo. Veja só, vamos armar aqui. Nós vamos armar como lá na aula anterior, porém com os dois números. E aí vai ser da mesma forma. Aqui nessa coluna só pode aparecer números primos. Aqui só pode aparecer primos, só primos, certo? E o nosso objetivo é o quê? Colocar números primos aqui e sair dividindo até chegar naquele final 1. Só que vai ser 1 tanto para o 18 como para o 60. E o número que a gente colocar aqui nessa coluna dos primos, nós temos que dividir tanto o 18 como o 60. Ah, professor, mas é obrigado a dividir os dois, sempre os dois? Não. Vai ter momentos em que só vai dar para dividir um. E quando não der para dividir, o que é que faz? Repete, certo? Vamos lá. Como os dois números são pares, eu vou colocar 2 aqui. Aí vamos lá. 18 dividido por 2 dá 9, eu coloco aqui embaixo. 60 dividido por 2 dá 30, coloco aqui embaixo. Beleza? Ainda dá para ir por 2. Perceba, pessoal, que esse 2 aqui eu só posso dividir o 30, o 9 eu não consigo. Lembre-se, as divisões têm que ser o quê? Exatas. Como eu não consigo dividir 9 por 2, de modo que dê uma divisão, né, de resto zero, eu repito um 9 aqui embaixo e vou para o próximo. 30 dividido por 2 dá 15. Agora eu não posso mais ir por 2, mas eu posso ir por 3. Então aqui vai dar o quê? 9 dividido por 3, 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Ainda posso ir por 3, olha. 3 dividido por 3 dá 1, já finalizei essa coluna. 5 não dá para dividir por 3, eu repito. E agora só dá para ir por 5. Então fica 1 e 1. Pronto. Já terminei. E agora, pessoal, o que é que a gente tem que fazer para descobrir o MMC? Basta multiplicar todos esses valores aqui. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai ficar 4 vezes 9 vezes 5. Que dá quanto? 4 vezes 9 dá 36, vezes 5. Isso aqui vai dar 180. Ou seja, o MMC de 18 e 60 é 180. E aí, pessoal, veja que esse algoritmo facilitou bastante para a gente. E ele é bem rápido e bem mais prático do que a gente sair exibindo aqui o conjunto dos múltiplos. Imagine que vocês queiram tirar o MMC de 6 valores. Vocês vão fazer 6 conjuntos de múltiplos e se o MMC for um valor muito alto, pode dar trabalho, não é isso? Então, esse é o algoritmo para calcular MMC. É basicamente isso aí, certo? Vamos fazer mais um exemplo para fixar melhor. Vamos calcular o MMC de 315 e 60. Então, vamos armar aqui, olha. Começando por 3 aqui, 315 dividido por 3 vai dar 105. 60 dividido por 3 dá 20. Ainda dá para ir por 3. 105 dividido por 3 dá 35.
O 20 não dá para dividir por 3, eu repito. Agora eu posso ir por 2. O 35 não dá para dividir, eu repito. 20 dividido por 2 dá 10. Posso ir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 10 dividido por 5 dá 2. Então, ainda eu posso ir por 2 aqui. 7 não dá para dividir, eu repito. E agora eu vou por 7. E aqui eu finalizo. Pronto. Quem é o meu MMC? É só eu multiplicar todos esses valores. Eu vou colocar aqui na ordem 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5, vezes 7. Aqui vai ficar 4 vezes 9, vezes 35. Vamos ver aqui. 4 vezes 9 dá 36, vezes 35, né? Vamos fazer essa continha aqui rapidinho. 35 vezes 36. Então, deu aí, pessoal, 1260. Esse é o resultado aí do MMC de 315,60. Perceba, imagine que vocês fossem aí fazer o conjunto dos múltiplos para descobrir o MMC desses dois números. Talvez, quando vocês fizessem o do 315, vocês chegariam rapidamente no 1260, né? Mas e o do 60? Será que vocês chegariam rapidamente no 1260? Iria ter que colocar muitos múltiplos até chegar lá, não é isso? Então veja que esse algoritmo ele traz vantagem para a gente, certo? Aqui a gente encerra o conteúdo de MMC. Tudo que nós precisamos saber, nós falamos aqui, certo? Só que MMC é um conteúdo novo que virá aí nas novas provas da ADM Tech. Então, a banca pode cobrar tanto essa parte prática de calcular MMC, como também questões contextualizadas. E aí, o que é que nós vamos fazer agora, para finalizar mesmo essa aula? Vamos tentar resolver uma questão contextualizada utilizando essa noção de MMC. Pessoal, essa é uma questão sobre MMC, mas a ideia dela é essencial para qualquer outra questão que trate de MMC. Vocês verão por quê. E a questão diz o seguinte: Carolina dá uma volta na pista em 4 minutos e Juliana em 3 minutos. As duas partiram juntas. Quanto tempo levará para que estejam juntas novamente, lado a lado? Pessoal, veja só. Vamos colocar aqui Carolina e Juliana. O que é que está acontecendo aqui? Carolina, ela deu a primeira volta em 4 minutos, a segunda em 8, a terceira em 12, a quarta em 16, a quinta em 20 minutos. Né? Ela completou a quinta volta. E assim sucessivamente, não é isso? E Juliana? Juliana deu a primeira em 3, 2 em 6, 3 em 9 minutos, 4 em 12, 5 em 15 e assim sucessivamente. Não foi isso? Olhe os números que eles têm em comum. O 12 e o 12, não é isso? A partir do momento que elas saíram. Então, vamos tentar fazer aqui um esboço. Olha, é como se a gente tivesse mais ou menos isso aqui. 4, 4, 4. Resultando aqui em quê? Em 12, não é isso? E aqui embaixo é como se tivesse isso aqui, olha. 3, 3, 3 e 3. Resultando em quê? 12. Então, o que foi que aconteceu? Elas partiram daqui, juntas. Depois de 12 minutos, elas se encontraram. Então, 12 é a resposta. Porém, se vocês perceberem, aqui em cima, pessoal, nós temos o quê? Os múltiplos de 4.
E aqui, nós temos os múltiplos de 3. Claro, esse conjunto de múltiplos, eles não estão completos porque falta o zero, né? Mas aí a gente, né, pode considerar dessa forma. E veja que o menor deles é quem? É o 12. Sendo assim, isso aqui, pessoal, tem a ver com o MMC de 4 e 3, que nesse caso aí é 12. Ou seja, após 12 minutos, elas vão se encontrar. Então, veja que essa questão ela tem uma ideia intuitiva, né? Como nós fizemos aqui através do desenho, mas por trás dela nós temos o que? O MMC. E por que o MMC? Porque se vocês perceberam, nós calculamos lá o MMC inicialmente exibindo o conjunto de múltiplos, não era isso? E o que era que o conjunto de múltiplos eles tinham em comum? Que eles sempre andavam, né? Por exemplo, a gente queria saber o MMC de 2 e 3. O conjunto dos múltiplos de 2 andava de 2 em 2, não era assim? E o conjunto dos múltiplos de 3 andava de 3 em 3. É o que está acontecendo aqui. Carolina está fazendo voltas de 4 em 4, Juliana de 3 em 3. Não é isso? Só que a partir do momento que elas partiram juntas, a gente queria saber qual era o menor tempo em que elas iriam se encontrar novamente. E quando a gente fala em menor tempo, aí vem a ideia de MMC. E outra coisa, todas essas questões que tratam de MMC, elas sempre vão vir com essa ideia de que alguém faz alguma coisa de tanto em tanto tempo, em intervalinhos. E a outra também faz, né, de tanto em tanto tempo. Então, qual é o menor tempo para que eles se encontrem ou para que eles cheguem junto naquele local, entendeu? Por exemplo, um ônibus A chega na rodoviária de 30 em 30 minutos. Um ônibus B chega na rodoviária de 40 em 40 minutos. Então, a partir do momento que os dois chegam juntos, depois de quanto tempo é que eles vão chegar juntos novamente? Então, veja, é uma questão de MMC. MMC de quem? De 30 e 40, entendeu? Qual é o menor tempo para que eles se encontrem novamente? É basicamente essas ideias aí de que tratam questões de MMC. Mas não se assustem, eu vou deixar uma atividade com questões também nesse estilo aí para vocês exercitarem. Beleza? A aula de hoje a gente encerra por aqui. Essa questão eu fiz mais um comentário para vocês perceberem que a ideia de MMC está por trás dela. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.